Entrevista. Aos 36 anos, é formado em Educação Física, fez aí 20.207 votos. Karen Santos, muito bom dia. Bom dia Sabrina, bom dia Paulo, bom dia ouvintes da Rádio Mix. Bom, além de ter a segunda maior votação da Câmara, está numa das maiores bancadas da Câmara, compondo com 5 vereadores a bancada do PSOL no próximo mandato, né, a partir de 2025. Lhe pergunto, então, também, a que acredita tamanha votação expressiva e que expectativa dos seus eleitores espera atender? Sabrina, a gente teve um trabalho permanente nesses 4 anos de mandato, né, estando no cotidiano da população, tentando contribuir para a denúncia dos problemas que elas enfrentam em relação ao acúmulo de lixo, o abandono das comunidades, a precarização do transporte. A gente teve uma gestão ali na Câmara que foi atravessada pela pandemia, ultimamente pela enchente, que foi a maior tragédia aí da história do nosso estado, e eu acredito que o nosso trabalho, e aí não só do mandato, né, mas o trabalho coletivo, enquanto coletivo alicerce, enquanto PSOL, permitiu a gente ser reconhecido enquanto uma força social útil para as pessoas, porque há uma frustração com a política, e está correta a frustração das pessoas, ao mesmo tempo, quando elas veem uma alternativa que se coloca à disposição para contribuir com informação, com assessoria jurídica, com assessoria política, eu acredito que isso seja transformador e encante, né, as pessoas a se aproximar de uma política mais ativa, para além do voto, né, e daquela representatividade de 2 em 2 anos ali no pleito eleitoral. E eu acredito que os próximos 4 anos também vão ser desafiador no sentido de seguir enraizando, né? A gente teve um aumento da votação do que a gente teve em 2020, quase 5.000 votos a mais. Entramos em territórios que para nós é uma novidade, por exemplo, as ilhas, né? A gente fez uma construção da campanha também dentro dos territórios ali que foram afetados pela enchente, Morro Santa Teresa também, que foi uma novidade. Então, a responsabilidade da gente dar passos de acordo com as nossas pernas e retornar, e tentar desenvolver e tentar enraizar, né? Reunindo semanalmente, quinzenalmente, aproximando a Câmara desses territórios e juntos aí tentando buscar caminhos para esses problemas estruturais da cidade, que são problemas de 20, 30 anos. A gente vê que a situação em alguns bairros não muda, né? E isso precisa ser questionado. Vereadora, antes de mais nada, parabéns pela votação expressiva. Não sei se a senhora antes estava ouvindo a entrevista que fizemos com o vereador Gessé Sangali, mas ele ressaltou logo no primeiro ponto que ele tem um trabalho social e deu uma cutucada, digamos assim, na esquerda, perguntando, inclusive, qual é o trabalho social que de fato a esquerda tem. Então eu lhe pergunto, a senhora tem algum trabalho social, vereadora? Sim, é que eu não entendo esse questionamento em relação ao trabalho social, trabalho político, uma cozinha solidária, estar junto numa associação de moradores, dando assessoria de curso preparatório para vestibular. Eu entendo que tu tá junto numa igreja, num terreiro, contribuindo com aquelas festividades que são tradicionais daquela comunidade. Esse é o trabalho que eu vejo a esquerda fazer também dentro das comunidades, assim. Obviamente tem que ser de uma forma mais estruturada, né? A esquerda, ela tá se afastando deste cotidiano e não só estar presente, porque isso que eu digo, não é só um assistencialismo que a gente tem que tentar desenvolver na nossa população, mas essa consciência política dos seus direitos e apostar no protagonismo das pessoas também, para além da representatividade. Não, eu consigo uma reunião com o secretário e a partir dessa reunião a gente vai ganhar um novo prazo. A máquina pública, ela tem um esquema de funcionamento que o tempo dela para algumas demandas é exorbitante, assim. Então, eu acho que é isso que a gente precisa também contribuir com a educação política da nossa população, porque está, entre aspas, na base, que nem as pessoas dizem, está no dia a dia da comunidade. Eu vejo muitas organizações, mas às vezes contribuindo com a alienação, contribuindo com essa lógica individualista de que não, eu lá na Câmara vou te representar e vou resolver os seus problemas. Isso não é verdade, não é assim que funciona.
a dinâmica da política na Câmara de Vereadores, e nós que já temos um mandato lá dentro, a gente tem o dever de explicar para as pessoas como funciona a dinâmica das votações. A gente já sabe o que vai ser, já sabe o que vai ser aprovado, a gente já sabe o que vai ser rejeitado antes mesmo de abrir o painel, porque existem negociações que ocorrem anteriores, e é ali que os setores da grande economia se localizam, fazendo seus lobbies políticos. A população não tem a mesma capacidade de fazer o lobby do que o setor da construção, do que o setor do transporte, do que o setor de algumas grandes igrejas aí que mandam em algumas comunidades. Então, eu acredito que o nosso papel também seja esse, não só estar ali contribuindo com a sobrevivência e a manutenção do caos, porque esse é o papel muitas vezes do assistencialismo, mas desenvolvendo consciência e organização para que as pessoas façam valer os seus direitos e sejam respeitadas a partir disso. Agora, é muito interessante e lhe agradeço essa transparência, porque, de fato, muitos eleitores não sabem do funcionamento da Câmara de Vereadores e nem exatamente o papel do vereador, que é restrito, ele não tem como fazer muitas coisas, até que são colocadas em campanha, né, de modo muito aberto, mas que não fazem parte das competências do vereador, que passa pela fiscalização do Executivo, que passa por algumas propostas, mas não tem, às vezes, tanta autonomia quanto se faz parecer nas campanhas. Olhando, a senhora que já tem essa experiência e essa disposição de educar, né, talvez letrar o eleitor nesse sentido, qual é o grande desafio que, de fato, os vereadores têm diante de si no próximo mandato e que considera que é viável? A gente vai enfrentar o debate do plano diretor, né, que é uma discussão que a gente vem postergando desde 2020 por todas essas tragédias que eu mencionei. E a discussão do plano diretor é justamente o modelo de desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos. A pergunta do ouvinte anteriormente sobre as ciclovias, né, é um dos eixos da mobilidade urbana. Então, isso, eu acho que a nossa tarefa vai ser exercitar ao máximo a democracia, traduzir o plano diretor, que tem muitos índices, tem muitos conceitos ali arquitetônicos, e conseguir aproximar essa discussão da população. As audiências públicas, atualmente, elas vêm tendo um caráter muito mais proforme, burocrático, para dizer que cumpriu o ritual legal, do que, de fato, para ouvir, acolher e trazer novas sínteses. Né? A gente viu algumas audiências ali na Câmara que serviram justamente para legitimar o projeto do governo. A gente não teve uma emenda sequer incluída no projeto. Então, não somente as audiências públicas, porque hoje elas vêm cumprindo esse papel de legitimação, de ritual, porque dentro da lei é previsto. Né? Então, buscar mecanismos de tradução, aproximação da discussão e, de fato, desenvolver mecanismos para que as pessoas tenham seus interesses resolvidos. Um plano diretor para Bom Jesus, um plano diretor para o Morro Santa Teresa, quem sabe um plano diretor para o Rincão, com a mesma qualidade que a gente pensou um plano diretor para o 4º Distrito, para o Centro Histórico, sabe? Então, eu acho que é colocar alguma centralidade para que o orçamento da periferia, os impostos que são pagos nos maiores bairros da cidade, Lomba, Restinga e a Zona Norte, lá Rubem Berta, né? Para que esses impostos eles retornem. Né? Eu acredito que é possível e vai ser necessário a gente fazer essa disputa. Vereadora, no início da entrevista a senhora falou da precarização do transporte público em Porto Alegre com a atual gestão. Nós estamos vendo aí que o metrô, o Transurb, ele está ainda precário aqui em Porto Alegre e ainda com uma certa demora, se fala para o dia 24 de dezembro ou até mesmo para 2025. Como a senhora tem atuado junto ao governo federal, que é um governo mais próximo da esquerda, mais próximo ao pessoal, para tentar solucionar esse problema e essa precarização do Transurb em Porto Alegre? Nós não temos uma relação direta com o governo federal. A gente está junto numa composição da chapa e é uma experiência, um exercício. É a primeira vez que a gente compõe chapa, primeiramente assim, para a prefeitura. Normalmente o pessoal, a gente tem essa política de ser um partido independente, então você acredita que a gente tem uma relação com o governo federal de pautar e ser ouvido e acolhido? Isso não é verdade. Né? Então, a gente não tem uma relação nessa construção. Fazemos a defesa junto com o movimento dos trabalhadores do Transurb, isso sim, temos uma relação com quem trabalha e está sofrendo também essa precarização.
e que muitas vezes também é um segmento que está ali na disputa com o governo federal, sabe? Então, é uma responsabilidade, assim, que não pode ser compartilhada nesse momento. O que a gente discute, o que a gente tem autonomia enquanto partido, e a gente vem trazendo esse debate, é a discussão da tarifa zero, e não é o transporte metroviário, mas é o transporte rodoviário, que é a primeira, que é a opção em Porto Alegre, o transporte mais utilizado pela população é os ônibus, e a discussão da tarifa zero, e aí também a composição com outros modais, está caindo de maduro na cidade. A gente se propõe a fazer não só alternativa, a gente tem um projeto protocolado na Câmara que traz um modelo de taxação para garantir a tarifa zero e o controle público, mas eu sou presidenta da Frente Parlamentar e também quero trazer outros especialistas, Brasil afora, a gente tem mais de 100 cidades que foi implementada a tarifa zero, e Porto Alegre parece que a gente não consegue resolver o problema do transporte. E ali a alternativa é sempre privatizar. O transporte por ônibus já é privatizado. É privatizado há mais de 30 anos, é um monopólio de 5 empresas aqui que mandam os projetos para a Câmara, tira o cobrador, tira o passe livre, tira o ar-condicionado, tira a taxa média de utilização do ônibus. E a gente vai aprovando os projetos lá, ó, com resistência nossa, mas os projetos todos foram aprovados e o transporte segue precário. A tarifa, se não fosse o subsídio, seria uma das mais caras do Brasil, sabe? Então, de onde sairia o recurso para pagar esse ônibus? Sim, hoje a tarifa já é subsidiada, já tem R$ 2 da tarifa, é subsidiado pelo município. Tem um programa da nossa deputada federal, a Erundina, que é o Sistema Único de Mobilidade, que daí compromete o orçamento do Estado e o orçamento da União. Tem outras capitais, né, São Paulo, que tem uma taxação progressiva, aí dá para te taxar a área azul, dá para te taxar o bus door, que é a publicidade que é colocada atrás dos ônibus, dá para te criar mecanismos de IPTU progressivo. Por quê? Um transporte eficiente potencializa a vida da cidade. As pessoas com mais recursos não gastam. E aí tem vários estudos que mostram o impacto da tarifa no bolso do cidadão, e esse dinheiro ele volta para o comércio, ele volta a circular na cidade. Então tem diversas discussões assim que mostram que não é dinheiro público sendo jogado fora. Isso aquece a economia, permite as pessoas acessar a cidade e é um debate muito encantador, olhando assim para de Porto Alegre. Tu vai em algumas comunidades. É um debate extenso que a gente vai fazer ao longo também do seu próximo mandato. Só queria, então, para fechar, já encerrando o nosso tempo, né, que a gente colocou tempos similares, a senhora é a segunda mais votada na Câmara de modo geral, mas é a mulher mais votada da Câmara. E queria, então, que a senhora fechasse com uma mensagem, já quando se discute tanto a representação feminina e a participação política das mulheres. O lugar da mulher é onde ela quiser, a importância da gente fazer a disputa por isso na sociedade, dentro dos nossos partidos, e também a gente saber o que a gente quer em âmbito de categoria. Quando eu chego lá, eu não represento os interesses da Karen. Eu preciso ter uma agenda política, isso é construído coletivamente e historicamente pelo movimento feminista. Então não dá para chegar também dentro desses espaços de decisão e esquecer quem lutou para que a gente estivesse hoje onde a gente está. Então saber as nossas demandas históricas, as nossas lutas, ter essa consciência fundamental. Muito obrigada, vereadora Karen Santos, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, segunda vereadora mais votada em toda a Câmara, mulher mais votada, 20.207 votos. Um bom dia. Obrigada, gente. Bom dia. Muito obrigado, vereadora.